Fala galera, tá começando mais um Falador aqui com o apoio dos nossos parceiros Clínica Nogueira. Tá pensando em você aí, querendo botar aquele sorriso top no final do ano? Tá chegando o Natal, vai visitar a família, vai visitar os amigos, vai viajar e não quer passar vergonha, de repente comer uma maçã, comer aquele churrasquinho, o torresmo do final de semana e ficar sem dente? Meu amigo, Clínica Nogueira é um lugar especial pra você passar lá, pra fazer aquele check-up, deixar tudo alinhadinho, deixar tudo certinho, de repente fazer um clareamento pra passar o final de ano com um sorriso top. Clínica Nogueira é o lugar ideal para você. Também temos Supremo Fit, ela que nos abasteceu hoje com salgadinhos maravilhosos, fitness, rico em proteína e pouca caloria. Para você que não quer sair do projetinho ali, mas quer comer uma coisa gostosa, Supremo Fit tem os melhores produtos para você, desde doces, salgados e até mesmo aquelas marmitinhas sensacionais para você fazer a sua dieta e manter focado no teu objetivo do shape tão sonhado, não é verdade? E também temos a Criartes, que faz os nossos personalizados. A Criartes vem com muita coisa legal e ó, você que tá fazendo festa de final de ano, de repente aí você tá querendo fazer aquele projeto dentro da tua empresa de personalizados pra galera fazer um amigo secreto, Criartes tem tudo que você precisa. Corre lá que você vai se surpreender com os preços que são justos e muito legais. E temos aqui hoje o Ricardo novamente. Ricardo, como que você tá, meu amigo? Bom, bonito e gordo. Mas gordinho é bom demais, velho. Aconchegante, né? É Aconchegante, aconchegante. aconchegante. Dizem, falaram pra mim, cara. Lá Eu vi vem, lá pesquisas vem, falando lá que vem. homens gordinhos são a preferência das mulheres hoje E porque os bombados já não querem mais mulheres, você quer que eu te cara. fale o porquê? Por quê? Mulher gosta de máquina de lavar, não gosta de tanquinho, não, meu filho. Aí, ó, que tanquinho tem a torneirinha pequena, não é verdade? Pois é. Pessoal, nós temos um grande convidado aqui conosco. Ele que tem uma história incrível no SAI. Ele também que é uma pessoa pública na cidade de Indaiatuba. E é um cara que está exercendo um cargo político em uma situação assim muito legal que a gente vai discutir hoje, que é Luiz Zanetti. Luiz Zanetti, que é presidente da SPMI e que vem contar para nós aí como que foi todo esse processo, como que aconteceu tudo. Luiz, muito obrigado por estar aqui. É um privilégio recebê-lo. Como que tá as coisas aí? Vida de presidente é muito difícil? Oi, Douglas, Ricardo, boa noite, pessoal aí que curte o Falador. Muito obrigado pelo convite. E estamos aqui para responder as suas perguntas, falar sobre as PMI, falar sobre um pouco da minha vida, né? Estamos aqui, estamos prontos para as perguntas aí, Douglas. Boa. Luiz, então vamos começar já sem rodeios. Cara, a gente conhece a sua vida pública, você como presidente da SPMI e tudo mais, mas eu gostaria de saber como que começou. Como que foi? Você ainda é tubano raiz? Você vem de algum lugar? Como que começou essa trajetória? Você nasceu em Indaiatuba mesmo? Não, Douglas, eu nasci em Adamantina, uma cidade do interior de São Paulo, de 560 quilômetros aqui de Indaiatuba, na Alta Paulista, ali perto de Marília, Araçatuba, naquela região. Eu estou em Indaiatuba há 29 anos, né? Faz ano que vem, eu tenho 59 anos de vida. O ano que vem, se tudo correr bem, eu espero que corra, eu empato aí, né? 30 anos de Indaiatuba, 30 anos de Adamantina, e é uma cidade que eu, obviamente, já escolhi, eu devo passar a maior parte da minha vida nela, né? Do que na cidade que eu nasci, que é Adamantina. E estou muito feliz aqui, cara. Eu acho que aqui eu me encontrei, aqui eu fiz um número grande de amigos, eu tive algumas oportunidades da minha vida. Eu acho que é a cidade que eu escolhi para viver e aqui quero ficar. Que legal. E o que que te trouxe aqui? Foi família? Foi trabalho? Foi família. Na época, a minha ex-sogra, ela era professora do estado aqui, né, em Indaiatuba. E minha esposa veio passear, junto com meu filho pequeno na época. Ela veio ver a mãe. E aí, nesse meio tempo, teve uma atribuição de aula na secretaria, na Delegacia de Ensino em Capivari. E minha ex-esposa estava fazendo faculdade de Geografia lá em Adamantina. E aí a minha sogra, minha ex-sogra, chamou ela para participar da atribuição de aula, né, para ver, né? E aí tinha uma carência muito grande na época de professores de Geografia e de História, e ela acabou pegando a carga completa de aula no estado. Então ela me ligou e falou assim, poxa, aconteceu isso e agora? Eu falei assim, agora vamos para Indaiatuba, né? Vamos embora. Aí ela voltou para lá, veio com meu filho primeiro, porque ela tinha necessidade de estar aqui primeiro, eu trabalhava lá. Aí eu fui me desligando do serviço, ajeitei a mudança, enquanto isso ela arrumou um apartamento para a gente mudar para cá.
E aí vem embora a mudança e já se fazem 29 anos. Caraca, que legal. E quando você chegou em Indaiatuba, você já entrou no SAI ou você trabalhou com outras coisas Não, antes? você viu uma história, ixi, aí eu fui, rapaz, eu fiz de tudo aí. Já fiz de... É, Caraca. eu trabalhei numa escola de computação em Piracicaba, para agregar alunos, né? Atender Aham. o pessoal do 0800. E aí eu trabalhei numa loja de tênis ali no centro da cidade, do lado do bar, do antigo bar do Régio. E aí, através dessa loja, eu fui trabalhar na Galiano Esportes, que era uma loja grande de artigos esportivos aqui, uns tempos atrás, que ficava na 11 de junho ali. E de vendedor eu passei a gerente, e ali fiquei por algum tempo. Aí eu frequentava muito o campo do 15 de novembro. Todos os Sim. sábados eu ia lá. E lá eu conheci o seu Mário Balanco. E num sábado que eu estava lá, o seu Mário me chamou para trabalhar. Ele falou: eu vou estar com um projeto daqui a um tempo. Eu queria contar com você nesse projeto. Eu falei: seu Mário, eu estou trabalhando, tal, né, mas a gente vai conversando. Aí, pouco tempo depois, eu saí da Galeano. Eu fiquei em casa por uns 4 meses, sendo contratado do seu Mário. E aí começou o projeto que chamou Balanco Soccer, que foi um campo de grama sintética que teve ali na Vargas, do lado do restaurante Lima. Eu lembro, virou uma Você é potência ali. louco, Ali aquilo ali era foi. Ali referência, era né? referência. Muito Ali foi. bom. Foi ali que as pessoas me conheceram em Dayatuba, né? Caramba. Foi ali que eu me tornei conhecido. Ali passou muita gente jogando bola. Ali nós tivemos um pagode ali com o Bom Sérgio pra tocando por caramba. 10 anos. Trouxemos, assim, uma boa gama dos conjuntos e dos cantores e cantoras de samba e pagode de sucesso na época. Aí o tempo passou, eu fiquei no Balanco por 10 anos, eu administrei o projeto, a construção do projeto, depois eu fiquei lá por 10 anos. Aí eu recebi um convite do Fábio Conte. Fábio Conte era vereador na época. Eu recebi um convite dele para ser chefe de gabinete dele na Câmara Municipal. Aí eu trabalhava durante o dia na Câmara e à noite no Balanco. Só que aí começou a ficar um pouco complicado, não dava muito certo. Eu conversei com o chefe na época do Balanco, expliquei a situação. Eu acabei me desligando do Balanco e fiquei com o Fábio na Câmara Municipal. Em 2012, eu prestei um concurso do SAI e nesse mesmo ano teve uma eleição, né, para prefeito e vereador. O Fábio acabou perdendo a eleição, naquela época nós, né, perdemos a eleição. Aí, em janeiro de 2013, eu assumi o SAI, né, no Departamento de Hidrometria e Fiscalização. Eu era fiscal de rua. E aí, em 40 dias aí aproximadamente, o Gaspar, o ex-prefeito Gaspar, era o superintendente do SAI, o Reinaldo prefeito. E o Gaspar me chama para uma reunião dizendo que eu iria me tornar, né, diretor do departamento que eu estava, de hidrometria e fiscalização. Aí me tornei diretor, lá estou há 13 anos como diretor. Estamos Caraca. tocando o departamento e Tem história, hein? graças a Deus está Tem tudo Pô, certo. história. Lá, graças a Deus está tudo certo. O departamento com 35 funcionários, né, que é responsável por toda a parte de hidrometria, ou seja, toda a parte de hidrômetro da cidade e toda a parte de fiscalização, né? Tudo que é de errado sim. aí que as pessoas fazem, né? A Ah, gente, vocês a ficam de gente é olho. responsável Pega, por né? isso, é. A Você que gente é corta a responsável. água também da Não, o galera? corte já é um É outro outro departamento, departamento. é. O Ah, corte é outro entendi. departamento. A gente só corta quando a gente pega ali um hidrômetro fraudado, naquele Sim. momento de visita, de fiscalização ali, aí a gente faz o corte. Mas o corte de água em si, quando a pessoa não paga a conta, por Uhum. exemplo, é o departamento de corte que faz, não é nós. Ah, entendi. E Luiz, como que chegou? Porque, cara, você viu, né, Ricardo? Foi Balanco, teve gerente de vendas, aí vai pro Balanco, aí trabalha como assessor, vai pro SAI, e que hora que você falou assim, você é presidente da associação? Como que você chegou a essa Na resenha? realidade foi assim, o meu sonho era ser presidente do Clube 9 de Julho, Sim. né? Eu tinha um sonho muito grande. Hoje ele já diminuiu bem. Aí eu disputei a primeira eleição no 9 de Julho, fui o candidato mais votado na época, com mais de 1.200 votos, que depois disso fiquei 4 anos, me reelegi lá e encerro agora. Em dezembro, agora é o último mês meu, depois de 8 anos, vai ter uma eleição lá domingo, de novo, Sim. para conselho, mas eu não me candidatei. Então eu encerro as minhas atividades do 9 de julho como conselheiro no domingo que vem, no mês de dezembro. E lá eu fui diretor financeiro, fui fiscal, né, de finanças, passei na parte também que você aprova os novos associados, transferência de título. E aí, cara, essa vontade de ser presidente, ela, por um momento, quase deu certo.
né? Tava um presidente lá no mandato dele, aí ele falou, eu não vou querer mais, foi na época da pandemia. Aí eu falei, pô, então eu vou me candidatar. Ele falou, beleza, vai que eu te apoio. Aí passou um tempo, ele me ligou, falou, precisava conversar com você. Falou, ó, eu conversei com a minha esposa, eu queria mais uma oportunidade, de mais um mandato, porque peguei uma pandemia, não deu pra mim fazer nada, tal. Eu falei, então tá tudo certo. Eu abri mão, porque o cara era Sim. muito gente boa, né? Então eu acabei abrindo mão da minha candidatura, ele se reelegeu presidente, e aí o sonho foi acabando, assim, né? A minha vontade foi desaparecendo um pouquinho. Mas antes disso, eu recebi um convite de um amigo meu, se eu não queria fazer parte da chapa para concorrer à diretoria das PMI. Isso há 8 anos atrás, Sim. né? Falei, cara, não passou nunca pela minha cabeça, né, de ser presidente das PMI. Eu frequentava as PMI, mas assim, nunca me passou pela cabeça. Aí eu falei, não, vamos fazer uma chapa legal, de pessoas, né, idôneas, pessoal, de gente boa, fim de trabalhar. Falei, vamos embora, né? Só espera eu dar uma olhada no estatuto para ver se eu me encaixo no estatuto, né? Porque nas PMI tem um negocinho. Eu era sócio de lá pela Câmara Municipal. Sim. Quando eu saio da Câmara, eu vou pro SAI, eu fico sócio como funcionário do SAI. Aí não conta o tempo, sabe, para livre de candidatura, não conta, não junta os dois, né? Os dois serviços, o tempo ali. Então, quando ele me chamou, eu procurei o estatuto, e o estatuto, ele me permitia ser candidato a presidente. Aí eu falei, vamos embora, né? O estatuto deu, vamos arriscar, vamos embora. Fizemos uma boa chapa, como eu falei, de pessoas muito idôneas, que me ajudam demais. E aí, na primeira eleição, nós colocamos 1.000 votos de diferença Caraca. no presidente que lá estava, que estava saindo a reeleição. Sim. E nós colocamos 1.000 votos de diferença, quer dizer, acho que foi uma vontade grande do associado em mudar, né? E fazer a mudança por algum motivo, né? Sim. E já na segunda eleição, não teve eleição porque não apareceu nenhuma chapa para concorrer. Então, nós fomos aclamados. Então, eu tenho estou finalizando em março do ano que vem meu segundo mandato, de 4 anos, cada mandato, e com uma eleição e uma aclamação, entendeu? E isso, antes de chegar no segundo mandato e tudo mais, acho que todo mundo tá curioso, o Ricardo também tá curioso para saber qual que era o cenário da associação Eu ia ASPMI perguntar isso. quando você chegou lá, como que tava o negócio, tudo. Até porque você falou uma coisa que é interessante, foram mais de 1.000 votos, porque, se eu não me engano, são ele em torno de 4 a 5 mil associados, né? Então, quando você fala de 1.000 votos de diferença, é voto pra chuchu, né? Muita coisa ali que você teve de diferença. Qual que era o cenário? Como que tava a situação? Você se surpreendeu quando você chegou lá com o negócio? Então, depois da eleição, ela foi em 2 dias a eleição, foi numa quinta e numa sexta-feira, apuração na sexta-feira à noite, nós ganhamos. Aí teve sábado, domingo e na segunda-feira era dia 2 de abril. Já começa na segunda, né? Já comecei na segunda, dia 2 de abril, tive uma reunião com o presidente, que era o presidente atual Sim. naquela época. Ele me falou que tinha deixado uma certa quantia em dinheiro, né? Que dava aí pra gente começar o mandato. Vamos que vamos tocar a vida. E na composição dessa chapa, além dos diretores que estão comigo até hoje, somente a Berna, né, que acabou se aposentando e mudou de Indaiatuba, que era a minha vice-presidente, a Berna não está mais com a gente, mas os demais estão todos. Nós tínhamos o Adevaldo, que nos ajudou muito naquela campanha, o Adevaldo que foi aí o fundador das PMI, a pessoa que comprou a área do nosso clube de campo, a pessoa que teve à frente dela por vários anos, que acabou dando o pontapé inicial na associação, construindo lá as churrasqueiras, os chalés, o salão de festa, o restaurante e as piscinas, né? Então ele estava junto com a gente, deu um apoio muito grande, e aí ele se tornou gerente, né? Ele se tornou gerente das PMI naquele momento, né? Ele estava meio que tranquilo, estava aposentado, Sim. ele se tornou gerente, mas depois ele veio, teve um outro compromisso, acabou tendo um problema, e aí ele pediu, Luiz, infelizmente eu não vou poder continuar com vocês, é uma pena, mas estou junto, que você precisar de mim, você me liga. Então foi meio assim, complicado, porque eu não conhecia quase nada de ASPMI, né? Sim. Eu não conhecia nada, ele já tinha um conhecimento, então ele ia ficar internamente como gerente, e eu passando lá para fazer a parte administrativa. Mas aí eu tive que me virar, cara. Aí eu tive Mas assim, logo que você assumiu, ele precisou se ausentar? Não, foi 45 dias depois. Ah, mas mesmo assim, pra 45 quem tá chegando de presidente. Mas antes disso, na reunião que eu tive no dia 2, na passagem de cargo, vamos dizer assim, com Aham. o presidente, que era o presidente, ele falou, ó, vou deixando um dinheiro assim. Beleza. Foi embora
Aí eu tive a primeira reunião com a minha financeira, né? Uhum. Pra tomar pé, como é que tá as coisas, como é que era começo de mês, tem que fazer a folha, enfim. Aí ela, pra minha surpresa, ela me chega e fala assim, ó, Luiz, nós não temos dinheiro para fazer a folha em abril, referente a março, né? Sim. O telefone do clube tá cortado, a conta de luz do clube já tá na terceira, pronto para corte, e temos uma relação de dívidas, de fornecedores para serem pagos, e nós não temos dinheiro, Você né? foi tipo o Paulo Nobre chegando no Palmeiras, É, mais ou menos com isso. estádio sem água. Caraca. É, nós não tínhamos, ele falou, nós não tínhamos dinheiro. Eu falei, mas ele me falou que deixou 150 mil. Eu falei, então peça para ele, por favor, para falar que conta que tá o dinheiro, porque nas contas que eu tenho acesso da associação, não tem esse dinheiro, né? Nós não temos o dinheiro. Eu falei, puxa vida, aí já primeiro pensamento, né? Por onde eu vim amarrar o meu jegue? Tava tão bom, né? Tava tão tranquilo. Mas eu acho que isso foi ótimo para mim, como pessoa, né? Porque deu para entender que a associação não era aquele filho de pai rico, né? O pai põe 1.000 na minha conta, aí o pai põe 1.000 na conta. Agora Sim. não. Tem que começar já daquela forma para me dar uma sustentação de experiência, de sair para frente, para começar a tirar o pé do chão e administrar. Então aí eu pedi uma licença de 30 dias do meu serviço para ficar interno dentro das PMI. Foram 30 dias no escritório e no clube, Caramba. aprendendo e indo, aprendendo, né? E aí eu liguei pro Tatá, que era o nosso tesoureiro na época. O que acontece? A prefeitura, ela não nos dá nenhuma subvenção financeira, né? A prefeitura não põe dinheiro para as PMI. Então a prefeitura, o que ela faz para nós? Ela presta um serviço para nós. O quê? Ela desconta a mensalidade do associado, ela desconta aquilo que o associado gastou no cartão e o que o associado fez de empréstimo consignado e repassa para a associação, né? Ela só repassa. E daí para frente nós que administramos o dinheiro. Então eu pedi para ele se não dava para antecipar esse repasse, que normalmente era feito no dia 10, entendeu? Por aí eu falei, puta, nós precisamos porque não tem dinheiro para fazer a folha. Aí eu falei, deixa eu falar com o meu chefe. Falou, ó, amanhã o dinheiro vai estar na conta. Sorte, hein? Falei, então tá bom. Aí o dinheiro no outro dia, graças a Deus, estava na conta. A primeira coisa que eu fiz foi pagar a folha e pagar o telefone do clube, né? Então, o que sobrou? Então agora, o que nós temos de dívida? Ela me planilhou, para agora nós vamos... por exemplo, você tem Y para pagar e X de dinheiro, que não dava para pagar tudo. Uhum. Então eu falei assim, ó, então essa aqui nós vamos pagar, isso aqui nós vamos negociar, né? Nós vamos negociar. Eu falei assim, olha, não dá para você esticar a mão um pouquinho pra gente, ou não dá para dividir em 2 ou 3 vezes pra gente, né? Vamos negociar. A intenção, obviamente, não era ficar sem pagar ninguém, Sim. mas se a gente não negociasse, não ia ter como, não ia ter dinheiro para pagar naquele mês. Então teve algumas empresas que legal, negociou com a gente, e essas empresas estão comigo até hoje, e teve algumas empresas que não negociou, não quis negociar por algum motivo. Essas empresas a gente preferiu não seguir como parceiro, né? Sim. Na hora que a gente precisou, eles não foram nosso parceiro, então a gente preferiu ao longo desses 8 anos não tê-las mais como parceiro, como fornecedor. E nesse primeiro momento nós não conseguimos pagar tudo, e vai, outro mês, e vai, vamos indo. E eu acho que depois de uns 6 meses a 8 meses, sem gastar nada, sem fazer nenhuma apertadinho. benfeitoria, nada, absolutamente nada, zero. O dinheiro entrava, eu pagava a conta, o dinheiro entrava, eu pagava a conta, o dinheiro entrava, eu pagava a conta. Depois de 8 para 9 meses, nós zeramos aquilo, aí nós começamos devagarzinho, com o pé no chão, a fazer a administração desse dinheiro e começar a botar algum dinheiro no clube, em benfeitoria, né? Aí que nós começamos devagarzinho. Eu lembro que as 2 primeiras aquisições que eu fiz do clube, o clube tem uma pontezinha, não sei se você lembra ali, no lago, que leva para a mata, né? Aquela mata que nós temos, era uma ponte, era de madeira, já bem velha, perigosa até. Aí nós colocamos uma pontinha ali de estrutura metálica. Ah, que legal. E depois, no salão, a gente adquiriu uma cervejeira, dessas cervejeiras, né? Foi as 2 primeiras coisas que, na época, a gente fez e que eu fiquei muito feliz. Até falei, porra, eu tô começando, né? Daqui pra frente agora, vamos embora. E aí, cara, teve vários percalços no meio do caminho. Teve a prefeitura teve que fazer ali uma reestruturação em 2019, mandou muita gente embora que não era concursado, que era comissionado. Puxa, aí muita dessas pessoas não tinham dinheiro para quitar tudo que devia pra gente. Cara, não foi fácil. Aí começou tudo de novo. Vamos lá, paga, aí paga. Aí as coisas foram passando, foram clareando. A gente adotou algumas medidas financeiras dentro da associação, né?
com os nossos, o comércio, o pessoal do comércio que aceita o nosso cartão, fomos tomando algumas medidas com eles também, e fomos se organizando financeiramente, se organizando, e graças a Deus as coisas foram andando. Essa organização financeira, você falou que te levou uns 8 meses? Assim, para bem... se organizar legal mesmo, foi um ano. Um Para se ano. organizar legal. Mas mesmo assim. Mas com 9 meses a gente já tinha quitado tudo que estava lá atrás. E em nenhum momento a associação ficou com o nome sujo, né? Em nenhum momento ela teve um título protestado, com o nome no Serasa ou no SPC, né? Sim. Nós fomos devagarzinho, ajustando, tudo conversado, combinado. E aí, mas isso durou uns 9 meses aí. Mas aí a gente foi respirar legal com um ano para frente, a gente foi respirar financeiramente. Ô, Ricardo, imagina só, cara. Você tá de boa trabalhando no SAI, foi promovido, tá safe, né? Aí você fala, pô, vou ser presidente. Chega que tem uma bucha dessa aí. Não, eu ia perguntar cara. isso, porque assim, até o momento, ele tava ciente que tinha dinheiro, né? Exato. Então, É. e como que tá? E eu sei que, eu não sei se tá no script de vocês, mas assim, Sim. vou até perguntar, como que ficou a situação aí pro cara que falou que tinha 150? Então, aí ele não começava a me atender mais, né? Aí eu ligava pra falar pra ele, pô, mas e aí, né? Tentar falar pra ele, cara, mas, né? E Cadê o din-din? Cadê? Eu tô me aí- lascando aqui, ó. O Aí eu pessoal só tá aqui metendo a rifa em mim. Aí eu não consegui falar mais com ele, assim, entendeu? Ele não me deu uma satisfação e também não falou que tinha mentido, não Aham. assumiu a Sim. mentira. E eu também deixei de mão, entendeu? Então eu falei, pô, Vai fazer o seu mandato, né? vamos embora, vamos tocar a vida. Deixa Né? o pau Teve torar. algumas coisas internas que nós tivemos que fazer para ajustar, eram coisas do mandato dele, enfim. Mas aí a gente foi tocando. Quando a gente viu que realmente não tinha mesmo dinheiro, quer dizer, eu tinha que acreditar na minha financeira, né? Aí. Falei, Luiz, não tem o dinheiro aí, não tem milagre no negócio, né? Aí eu tentando falar com ele, falei, pô, mas tá em alguma conta que a financeira não sabe, enfim, tá em dinheiro, tá em espécie em algum lugar, sei lá, né? Eu precisava do dinheiro, né? Mas aí ele não me atendia mais, não falava. Eu falei, bom, então vamos Deixa seguir pra a lá, vida. né? Vai Vamos embora, seguir né? a vida e vamos embora. E qual foi os primeiros projetos, assim, que você traçou no teu primeiro mandato? Que você falou assim, ó, logo depois dessa tormenta. Porque foi uma tormenta, né? Você chegar e não ter dinheiro no caixa, a conta pra pagar, uma coisa deve ter sido bem complexo. Mas assim, depois que deu aquela desafogadinha, você fala, puxa, agora tô dando respirada. Qual que era a visão que você tinha pra associação que você fala, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, de repente, reformar tal coisa. Qual que foi no teu primeiro mandato que você pensou? Então, na nossa campanha, em todos os lugares que a gente ia fazer uma reunião, eu fazia uma narrativa o seguinte, né? Eu falava para as pessoas assim, olha, nós somos em tantos sócios que pagam X por mês e que tem um faturamento de Y, né? Então, você tirando aquilo que é de lei pagar os impostos, os funcionários, seus fornecedores, água, luz, isso ia sobrar um dinheiro e o dinheiro, obrigatoriamente, a associação ela não tem que ter lucro, né? Ela tem que... Então, esse dinheiro, obrigatoriamente, e eu já sabia que eu ia jogar isso no clube, para a melhoria do clube. Então, nós tínhamos, depois que nós começamos a ter algumas obras, nós adotamos um slogan dizendo assim, que é o dinheiro do associado voltando para o associado em benefícios. Entendeu? Sim. Então, nós já tínhamos no nosso plano de governo lá atrás algumas coisas, como a reforma do salão social, a construção de um campo de futebol, o calçamento das PMI, porque na época ela não era calçada, né? Era tudo terra. Então, quando chovia, você imagina, casamento, chega o padrinho, a madrinha com o sapatinho novo, a madrinha com aquele salto alto de vestido Sim. longo, Só barro. pô, barro, carro atolando, puta, era um perereco. Uhum. Então, aí nós tínhamos um projeto de fazer o calçamento, só não sabia do que ainda naquela época, se era asfalto, o que era. A iluminação era muito precária, praticamente não tinha iluminação na associação, nós tínhamos que iluminar. Enfim, nós tínhamos várias coisas que nós tínhamos que fazer. Então, a diretoria sentou-se em algum momento e falou assim, ó, qual é a maior prioridade hoje? É o calçamento. Então, tá bom, vamos cotar o calçamento. Mas o que nós vamos fazer? Pô, tem asfalto, tem o intertravado e tem paralelepípedo. Não, vamos asfalto. Aí começa, né, as discussões para ver o que é benéfico ou não. O asfalto é aquilo, é legal, só que é impermeável. A água, nós temos que fazer uma boa caída, porque senão nós vamos ter um problema seríssimo. E detalhe, o asfalto vai começar a quebrar, a furar, você tem sempre que ter uma manutenção. Ah, então e o intertravado? O intertravado também é a mesma história. Né? Guardar as devidas proporções, mas ele é
ele é mais fraco um pouquinho, vai ter peso, vai ter o caminhão passando, vai ter carro. Sim. Pô, aí nós chegamos no paralelepípedo, que é um negócio para a vida inteira. Quer dizer, os meus netos vão casar, vai ter meus bisnetos, meus tataranetos. Vai tá lá. E o negócio vai estar lá. E nós fizemos um negócio muito bem ecológico. Nós não colocamos cimento, né? Não rejuntamos de cimento o paralelepípedo. Entendeu? Então ele só encaixou o paralelepípedo, jogamos pedrisco, areia. Então a chuva hoje, a própria chuva, a água, o paralelepípedo ali, essas frestas que ficaram, elas absorvem a água, né? Uma boa parte da água absorvida ali. Então, o paralelepípedo estava começando a calçar a associação. Nós tínhamos marcado para fazer em 2 etapas, ia pagar uma etapa e depois começar outra. Aí o parceiro que fez para a gente falou assim: não, eu vou levar todo o paralelepípedo lá, e eu não posso parar funcionário para voltar daqui. Eu vou levar lá, vocês vão me pagando do jeito que vocês podem me pagar. Ele foi parceirão assim? O cara foi sensacional, viu? gente Não, boa. de pai pra filho isso aí. Exatamente. Então, aí em 2019, nós tivemos esse problema que eu falei pra você. Uhum. Aí nós ligamos pra ele, marcamos reunião e falamos assim: não tem mais condições de continuar, cara. Porque tivemos um problema assim. A prefeitura fez uma reestruturação, ficou difícil pra associação agora. E vai daqui, vai de lá, vai daqui. E fala assim: eu vou fazer o seguinte: o paralelepípedo já tá lá, os funcionários estão trabalhando, eu vou terminar o serviço. E eu tenho certeza que eu vou receber. Você pode, eu fico tranquilo, eu vou receber. Pô, aí vambora, né? Então termina. E diminuímos um pouquinho o valor da parcela, fomos indo pagando de acordo com o que dava pra gente pagar. Aí tem vez que a gente aumentava, outro mês diminuía. Pô, e no final a gente terminou e tá lá a obra pronta, uma das obras mais elogiadas que dentre várias que nós fizemos. Sim. O calçamento realmente ficou muito bom e resolveu todo o problema de barro, de tudo que tinha, desconforto que tinha lá, né? Você conseguiu começar no primeiro mandato, terminar no primeiro mandato, todo o calçado? Eu consegui começar e terminar no primeiro mandato. Que legal. No primeiro mandato ainda, fora o paralelepípedo, nós tivemos a reforma por completo do salão. Por completo. O salão mudou da água pro vinho. Eu vejo muita gente elogiando o salão, falando que o salão é outro. O piso do salão era cimento queimado, só pra você ter uma ideia. E cheio de buracos, você tinha que ficar ali tampando o buraco, aquele negócio feio. As divisórias dos banheiros masculino e feminino eram de acrílico. Nós tínhamos um mezanino lá em cima, que quase ninguém usava, porque ele era aberto, né? Então, tempo de frio era frio, enfim, calor era, né? Era muito pouco uso. A escada ficava por dentro do salão, você subia, enfim. Aí nós colocamos porcelanato. A frente do salão, a frente e atrás do salão, eram umas gradinhas que começavam a quebrar, a cair. Nós colocamos tudo o tratamento acústico, fechamos o salão com tratamento acústico, fechamos a parte do deck, do mezanino lá em cima com tratamento acústico, tiramos a escada, colocamos um ar-condicionado, que na época aqueles ventiladores grandes, né, que solta água. Nós tiramos aquilo lá, conseguimos vender e juntamos o dinheiro para poder pôr o ar-condicionado. Colocamos as divisórias de banheiro tudo de blindex. Enfim, transformamos o salão tanto por fora quanto por dentro. Ficou um outro salão. Eu posso falar para você que qualquer evento que você vai fazer na casa de até 300 pessoas, casamento, enfim, seja lá o que for, Tá hoje o nosso salão é um dos melhores salões da cidade. A maior estrutura de cidade. Ô, Ricardo, imagina. O cara me pega uma associação sem grana, endividada, e no primeiro mandato ele faz o calçado e faz a reforma do salão. Por isso que não teve Você ninguém não teve querendo um burnout, não? Não, então, mas junto com... Aí o que aconteceu? Essa reforma do salão, nós já estávamos na pandemia. Então o clube ficou aí quase 2 anos sem ninguém frequentar. Sim. Óbvio que a pandemia não foi um negócio legal, que, pô, não tem, né? Mas pra associação, pra nós, foi muito bom. Porque a gente não precisava interromper a obra, entendeu? O pessoal trabalhava de sábado, às vezes de domingo. Então, juntamente com o salão, onde era esse mezanino, nós fizemos uma sala de jogos, que acabou ficando ali com 50 e poucos metros quadrados, com 2 mesas de sinuca, uma de pimbolim, mesa de carteado, mesa de dominó, enfim, com um banheiro adaptado, colocamos ar-condicionado, colocamos televisão, fizemos uma bela sala de jogos com a entrada por fora, com uma rampa de estrutura metálica. Na época também, nós fizemos parte da iluminação das PMI, depois nós terminamos no segundo mandato. Hoje era inteira iluminada, totalmente iluminada. Fizemos algumas calçadas, algumas passarelas. Reformamos uma parte das churrasqueiras, dos chalés. Enfim, a obra andou, a pandemia, em 2 anos, quando nós reabrimos, pós-pandemia, o associado chegou e tomou um susto, né? Falei, puta, tanto é que a frequência mudou demais. Sim. A frequência, nós tínhamos lá um controle
Ela mudou assim, vai, em 2 anos, quase de 60% de frequência a mais do que Sim. existia, entendeu? As pessoas ficaram curiosas, vamos lá, mudou, tá bonita, e é o que acontece hoje. Dá Hoje gosto, né? hoje a gente só tem um probleminha que isso vai ser resolvido com certeza daqui uns 2 anos, aproximadamente, 2, no máximo Uhum. 3 anos, que é o asfalto. Sim, Mas da o entrada asfalto, lá, né? o asfalto vai chegar lá, já tá tudo certo, é uma parceria, tudo em Sim. ordem, ele vai chegar, e posso falar para você, a hora que ele chegar, as PMI será um dos clubes mais frequentados da cidade, eu tenho certeza absoluta. Isso é incrível. Com certeza absoluta. Mas, Luiz, nem tudo são flores na vida de um gestor, né? Principalmente de um presidente. Você enfrentou dificuldade, resistência, diz que me disse, durante a sua primeira gestão? E isso, em algum momento, te deu uma desmotivada, assim, de tipo, pô, tô ralando aqui, o BO foi grande, e as pessoas às vezes acabam não entendendo o pequeno sacrifício que você tem que fazer aqui, de corta aqui, puxa ali, aperta aqui. Você enfrentou essa dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi na saída do gerente, né? Que começou com a Uhum. gente lá. Ele teve um problema que ele teve que nos Sim. deixar. Ali eu dei uma esmorecida, porque ali era, era um cara que não sabia nada de SPMI, né? A princípio, que tinha uma visão, uma experiência administrativa, mais operacional do que administrativa na realidade. Ali eu baquei um pouquinho. Ali eu. Você deu uma. Aí minha ex-esposa, quando eu cheguei em casa, eu contei pra ela, ela falou assim: olha, entenda que não era pra ser com ele, né? Não era pra ser com ele, era pra ser sem ele. Ela falou dessa forma pra Sim. mim. Eu comecei a entender dessa forma. Os funcionários todos, tanto do clube como do escritório, me abraçaram, falaram assim: ó, vamos junto, né? O pessoal administrativo ali do escritório falou: não, vamos junto, estamos com você, né? Vamos te ajudar, fique tranquilo. Aí foi a hora que eu me enfronhei 30 dias lá pra aprender, fiz uma sabatina, né? Fiz um intensivão lá. E assim, obviamente que sempre tem a oposição, sempre tem o associado que às vezes votou na chapa contrária, que algumas atitudes que a gente teve que tomar o cara não gostou. Enfim, isso é normal, isso aí não tem por onde. E atitudes são para ser tomadas Sim. e eu não tenho medo de tomá-las. Né? Eu não tenho medo. Então, eu estou presidente e vou sofrer as sanções que tiver que sofrer como presidente de reclamação ou de elogios. Isso faz parte. Isso faz muita parte do negócio. Então eu nunca liguei muito para isso, para ser sincero. Eu vi algumas reclamações nas redes sociais. Se fosse pontual, eu nem dava bola, porque é pontual. Teve uma reclamação, no máximo 2. Quando a coisa engrossava um pouquinho, eu entrava em contato com as pessoas, eu dava a resposta para as pessoas, explicava o que estava acontecendo, entendeu? Para não deixar a coisa pulverizar, né? Sim. Para não deixar pulverizar. Tanto é que eu tomei uma atitude, um certo dia eu falei com o Bruno, que é o nosso funcionário de TI, falei: Bruno, eu queria que você pedisse um celular novo para mim e uma linha nova para mim que eu vou usar como fale com o presidente. Uhum. Ele falou assim: eu não entendi. Eu falei: não, eu vou ter um celular onde o associado vai falar comigo direto. Mas só vai ser por WhatsApp, eu não vou atender esse telefone vai ficar na minha casa. E eu, no meu horário de almoço e depois à tarde, quando eu chego em casa, aí eu vou responder. Sim. Ele falou: cara, você vai ter um problemaço. Aí vai virar né, um negócio, não tem problema nenhum. Ele olhou e falou, tá doidão. Ele falou assim, não, eu falei pra ele, não tem problema nenhum, cara, porque acho que é a maneira de eu saber do associado Sim. qual é o grau de satisfação ou insatisfação dele. É de eu saber do associado o que precisa no clube, porque quanto mais você anda no clube, por mais que você tenha um gerente, o associado que frequenta, às vezes ele vê coisas minuciosas, pequenas, dentro do vestiário de piscina, por exemplo, que a gente não vê no dia a dia. Entendeu? Isso aconteceu muito. Muito. Quando soltou o número, fala com o presidente, meu amigo, eu chegava em casa, tinha 200, 300. E aí, parte de elogios, parte de ideias, parte de críticas, graças a Deus, bem menos do que os demais. E eu fui dando, e dou até hoje satisfação para todos eles. E teve muita coisa que a gente fez pequena, né? Sim. Que foi através do fale com o presidente. Sabe, um detalhinho pequeno, coloca um gancho lá, mais gancho para portuária dentro do vestiário, sabe? No banheiro, o vestiário feminino, lógico que só tem mulher lá, mas, pô, às vezes a mulher ela se sente constrangida, né? E as portas onde estão os chuveiros não tinha porta, entendeu? Sim. Então, pô, Luiz, pô, lá tem uma porta a cada chuveiro. Então, são detalhes que no uso do associado, na ida dele para o clube, ele vai passando. percebe. E é coisa pequena, coisa barata, e que te deixa assim, deixa a pessoa muito satisfeita e você executou a ideia que ela deu. Sim. Então, para mim, isso que foi o melhor negócio que eu fiz. O melhor negócio que eu fiz foi ter pego esse celular, não sofri em nenhum momento com ele. Quando eu tinha que dar
uma satisfação negativa eu dou até hoje, uma satisfação positiva eu dou, respondo críticas, e até hoje, às vezes, eu vejo algum comentário no Facebook ou no Instagram, eu ligo para as meninas, vê o contato dessa pessoa aqui. Aí eu entro em contato com a pessoa para Conversa com explicar aquilo, porque às vezes é um mal entendido, às vezes as pessoas não entenderam direito, e ela fala, né, cara? Ela é ser humano, ela presidente. Aí eu explico, pô, você me desculpa. Quantas desculpas eu ouvi? Sim. Então, uma coisa que às vezes as pessoas, você é louco? Não, não sou louco. Era ali que eu tinha certeza que o meu mandato ia fruir. Era ali que eu tinha certeza que eu ia fazer aquilo que o associado queria que eu fizesse. Entendeu? Sim. E fiz várias pesquisas ao longo desses 8 anos para falar assim, o que vocês acham que está faltando? Ah, está faltando isso. Se tivesse em condições, pá, tá feito. Tá feito. E depois nós fizemos lá o campo de futebol, que hoje é o melhor campo de society de grama sintética da cidade. Caramba! Pô, é o melhor Lá é campo. bonitão. O campo tem 1.950 metros quadrados. Caramba! O campo é fera. Fizemos um deck no restaurante coberto, iluminado, que era um espaço perdido. Só pra você ter uma ideia, dentro do restaurante cabia 58 pessoas, só no deck cabia 85. Era o espaço que eu ganhei sem ter que invadir espaço nenhum. Fizemos um talude, um deck maravilhoso. Nós reformamos todas as churrasqueiras. E é diferente com o lago ainda, que a de frente pro paisagem lago. é o lugar fenomenal. é o lugar mais disputado lá no final de semana. Aí trocamos os pisos da churrasqueira também, que era tudo cimento queimado, tudo esburacado, colocamos tudo porcelanato, colocamos ventilador em todas as churrasqueiras, iluminamos. A própria churrasqueira não tinha luz, Iluminação. pessoal, iluminação nós iluminamos a churrasqueira em O si. churrasco acabava às 18, então. Não, é porque o cara que tá assando é complicado, né? Sim. Tá vendo, né? Que a iluminação no quiosque, mas não tinha dentro da churrasqueira. Coisa tão simplesinha, banal, né? Cara, e assim vai. Aí fomos pro chalé, trocamos cama, trocamos geladeira, trocamos piso, pintamos, trocamos guarda-roupa. E você vai ouvindo, tudo isso é ouvindo, tudo isso é ouvindo, tudo isso é ouvindo. E fora o que a gente fez no escritório com a parte de computador, de impressora, né? Fora o que a gente fez com os funcionários, que a gente foi dando os aumentos para eles, fora os aumentos de dissídio, Isso fomos dando os também que eu aumentos queria por fora. perguntar. Os funcionários, você falou que aí quando teve toda a situação que você chegou, a equipe te abraçou. Você tá no seu segundo mandato, é a mesma equipe? Você permaneceu com essa equipe? Porque essa equipe já vinha da outra gestão também, né? Assim, quando eu cheguei lá, eu não mandei ninguém embora. Sim. Tanto é que a pessoa que limpava o clube, o churrasqueiro, os chalés e o salão, era irmã do ex-presidente. Sim. Era irmã dele. E nem por isso eu mandei ela embora, porque ela fazia muito bem o serviço. Então eu falei, eu não vou misturar as coisas. Ela está dando conta, o serviço está ficando bom. Não, o serviço é bom, então deixa ela que continue. Aí, por um tempo, acho que um ano e pouquinho depois, ela pediu para sair, porque ela falou, Luiz, eu não tenho mais Natal, não tenho mais Ano Novo, eu sou casada, tenho filhos, pô, eu queria curtir um pouquinho. Descansar. Então, e ela pediu para sair, eu não a mandei embora como irmã Sim. do ex-presidente. E assim, nós dispensamos quem realmente tinha que ser dispensado. Sim. Quem não se encaixava no nosso método de serviço. Mas foram 3 pessoas. Caramba. Da equipe que eu peguei, né, que estava Sim. lá, nós dispensamos 3 pessoas. Mas não foi assim na posse. Foi coisa de um ano e meio. A pessoa ficou com a gente um Sim. tempo. Você foi conhecendo o E trabalho fomos da pessoa. conhecendo. E depois disso a gente entendeu que, né, nós tínhamos que tomar algumas atitudes e assim nós o fizemos. E hoje nós temos uma equipe muito boa, tanto na parte de escritório, e fomos contratando, logicamente, né? Fomos contratando. A parte do escritório é uma equipe muito competente, muito boa. No clube também é uma equipe competente. Eu tenho a limpeza do clube hoje terceirizada e a portaria noturna do clube terceirizada. Legal. O resto é tudo funcionário da gente. Tudo equipe da gestão, então. Eu não quis ir lá no clube, assim, quase todos estão lá. Tem um ou dois só que são novos. E eu não quis mexer porque o pessoal é bom, ser humano, né? Ser humano bom, fácil de lidar, bom de serviço. Então a gente não quis em nenhum momento terceirizar a portaria de urna e terceirizar ali a parte de serviços gerais do clube. Então a gente mantém nossos funcionários e a gente preza muito os funcionários, né? Muito. Eu antecipo tudo quando o mês que pode, e quase sempre pode, antecipo o vale, antecipo o salário do pagamento, antecipo o 13º. A gente faz sempre, durante o ano, fora a nossa confraternização anual, a gente faz lá uns 2 ou 3 churrascos por ano com a galera. Que legal. Então eu acho que é uma equipe muito boa, eu devo muito a eles. Sim. Né? Quando eu falo a diretoria, né? E você participa desses eventos ou você é aquele Participo gestor que Não, participo de todos. vai lá, faz o churrasco? Não, de todos. Você Vou tá lá no churrasco tomo mesmo. cerveja, bato papo, canto no videokê quando precisa. Nós estamos sempre firmes, sempre Sim. junto com eles. Eu chego, cumprimento 1 a 1, dou a mão para 1 a 1 cumprimentando. No clube é a mesma coisa.
Entendeu? Lógico que cada ser humano tem seu jeito, né, cara? Eu não sou diferente, né? Eu brinco que eu faço 60 anos ano que vem, pois daqui pra frente só vai piorar um pouquinho, que você vai ficando mais velho, né? E as coisas tendem a piorar pela sua idade. Mas assim, a gente sabe, eu brinco que não é só administrar funcionários, que administrá-los é fácil. O difícil de tudo isso é você administrar seres humanos, Sim. né? Porque tanto no SAI como nas PMI, todo dia um tem um problema. Não é? Não é um problema conjugal, não é um problema financeiro, não é um problema de saúde. Tem um problema. Então, uma pessoa que está com um problema, que isso não se resolve, ele não rende. Sim. Ele não funciona, ele não rende. Então, a minha primeira missão é tentar resolver esse problema particular dele para que ele possa render dentro do serviço. Essa é a minha missão. Então, e graças a Deus isso vem acontecendo. Então, Sensacional. tanto a minha equipe do SAI quanto a equipe das PMI é maravilhosa. E a gente falando de equipe e tudo mais, você trabalha no SAI, a sua carreira, a sua profissão, o seu ganha-pão é o SAI, e aí você está como presidente da SPMI. E antes da gente ir para o teu segundo mandato, como que você concilia a presidência, o trabalho no SAI? Você falou que teve que tirar uma licença, normalmente a gente quer tirar licença para descansar. É. Você tira a licença para trabalhar dobrado. Então, como que é essa gestão? Porque, pelo que a gente percebe, você é extremamente ativo na administração, você não é aquele presidente fantasma que aparece de vez em quando e tudo mais, você tá ali ativo na presidência, fazendo as funções. Como que administra isso? Seu relógio tem mais horas no dia? Como que faz? Então, Você não dorme? o pessoal, depois da saída desse primeiro gerente que eu falei, isso foi em maio aproximadamente de 2018. Eu fui contratar um novo gerente em outubro, novembro do mesmo ano. Eu não tive muita pressa, porque eu precisava ter uma pessoa que eu confiasse, Sim. que jogasse no nosso time, no time da diretoria, né? Que tivesse a função de gerente, realmente. Então, os 4 primeiros anos, eu ia 3 vezes por semana no clube e 3 vezes por semana no escritório. Sim. Que Né? são bem distantes, né? Então, eu ia quase que todo santo dia. Não sei quando eu ia viajar, estava de férias, viajar por algum motivo, eu ficava doente. Mas fora isso, foi praticamente o primeiro mandato todo assim. Todo. Fora as idas nos eventos noturnos, né? Flashback, festa das crianças, festa junina, enfim. Aí, já no segundo mandato, eu já estava com um gerente, né? E o pessoal do escritório é muito competente. Então, o escritório, ele roda por si, e o clube também roda por si. E eu tenho um gerente hoje lá, o Oswaldo, que administra isso para mim. Ele fica mais no clube, entendeu? Ele fica mais no clube do que no escritório, mas ele administra bem. E eu continuo indo, né? Eu vou, agora diminui um pouquinho, eu vou na média aí de 1 a 2 vezes por semana no escritório e uma vez, e se tiver necessidade, 2 vezes por semana no clube. Então, já me aliviou um pouco a carga. E assim, eu acho não, eu tenho certeza que o sucesso da nossa administração, toda vez que eu entro no clube, até hoje, depois de 8 anos, eu entro como associado. Luiz Carlos Zanetti. Eu não entro como presidente Luiz Carlos Zanetti. Porque quando eu entro como associado, eu começo a andar no clube, eu começo a entender aquilo que eu gostaria que o clube tivesse para mim como associado, não para mim como presidente. Entendeu? Sim. Porque se você tiver a visão de ser para você como presidente, você vai fazer alguma obra que poucos vão aproveitar. Que vai ser aquilo para você. Só você e mais poucos vão O aproveitar. elefante branco da área ali, né? Exatamente. Então, quando eu entro com o meu carro no clube, ali entrou o associado. Eu ando, mesmo com um probleminha no joelho aqui de artrose, eu ando no clube todo, às vezes o Osório vai comigo, papel e caneta na mão. Eu tenho uma facilidade de os caras falam assim, o Zé, que é nosso funcionário mais velho, o Zé fala assim, ele tem um olho que não dá pra esconder. Ele tem não um dá. olho fora da curva, o Zé fala pra mim. Não adianta esconder nada dele. Então a gente anda, aquilo que não tá dentro do padrão que eu acho que tem que estar, eu peço pra anotar e fazer. Algumas ideias que aparecem, a gente já pensa para anotar também, a gente vai cotar preço e vai ver a possibilidade de se fazer. Então, todas as obras feitas lá, elas foram ouvidas o associado e depois, as que não foram ouvidas, que foram obras de menor porte, foram todas eu entrando como um associado e entendendo que aquilo era muito necessário, entendeu? O seu primeiro mandato, você foi aclamado, né? Não, o segundo. O segundo, primeiro desculpa. foi eleito. Como que funciona esse negócio de aclamado? Que até eu e o Ricardo tá meio que na dúvida isso.
O que que é o aclamado? Como que funciona O isso? aclamado que nem nós estávamos no poder, né? A Sim. chapa 2, né? Aham. Nós estávamos no poder. O nome da sua chapa é Chapa 2. Chapa 2, porque é por número quando a gente concorreu. Ah, Então, o presidente que lá estava ficou com a chapa 1 sim. e nós viemos com a chapa 2. Então, publicamos a inscrição para a eleição. Uhum. E nós fizemos a inscrição para a eleição do segundo mandato. Sim. Né? Está feita. Pronto. Aí não teve nenhuma outra chapa para concorrer com a gente. Uhum. Então só teve a nossa chapa escrita. Então a nossa chapa foi aclamada novamente para ficar. Entendeu? Caraca, isso Para aí. Luiz, mas e se vocês não quisessem mais, uma outra chapa fizesse a inscrição e só ela tivesse feito? Ela seria aclamada. não tem, ela foi aclamada. Ah, entendi. E como que foi quando vocês tiveram o primeiro mandato, que não foi nada fácil? Quando vocês se sentaram pra conversar, assim, vocês aceitaram a aventura do segundo mandato? Foi tranquila essa conversa? Não, foi porque a gente ainda sabia que tinha muita coisa por fazer, Sim. né? Tinha muita coisa por fazer. Nós fizemos muita coisa no segundo mandato. Por exemplo, o que vocês pegaram, assim, nesse segundo mandato? Porque agora a casa tava organizada, né? Você foi agora botando os móveis dentro da casa, depois de ter Nós levantado fizemos a todas as alicerce? coberturas, né? De todas as passarelas. Porque antigamente você chegava lá com um chalé alugado ou churrasqueira, se estivesse chovendo, chuviscando, tanto para você descarregar o carro ali, quanto para você chegar no chalé ou na churrasqueira, você se molhava. Não tinha por onde. Então nós cobrimos todas as calçadas, todas as passarelas. Hoje pode estar a chuva que for, o cara pode Tá ir lá lá, se ele cobertinho. tiver o chalé alugado, a churrasqueira alugada, que ele não toma um pingo de chuva. Sim. O banheiro da churrasqueira, os banheiros da churrasqueira eram muito arcaicos, mas muito arcaicos. Só para você ter uma ideia, o banheiro dos homens tinha uma cuba, né, Uhum. para as pessoas urinarem, e tinha mais 2 vasos sanitários. O banheiro das mulheres tinham 3 vasos sanitários. Pô, hoje o banheiro que nós entregamos há menos de um ano tem, com o PCD, são 13 cada banheiro. Caraca. É muita coisa, a diferença ficou muito grande. E isso usando praticamente quase o mesmo lugar que estava o outro. Sim. Aumentamos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para frente. E aí fizemos. O banheiro ficou da noite pro dia. A mudança, ela foi assim absurda, a Sim. qualidade que nós demos no banheiro. E O tudo banheiro com do pedra, salão. tudo bonitinho, né? As divisórias com granito. Pô, o banheiro ficou bom demais, cara. Ficou chique, Sim. ficou bonito. E nós obedecemos a mesma construção das churrasqueiras, a mesma construção do restaurante, né? A mesma telha, mantemos o mesmo visual. Padrão. O mesmo padrão ali, para que não fuja muito, né? É um Sim. padrão bonito. Então Então, tem esse banheiro, nós tínhamos aí o lago, que a gente tinha que dar uma melhorada, que muita gente gostava de pescar e não pegava peixe nenhum lá. Sim. Nós investimos uma grana legal em peixe, entendeu? Fizemos um redário ao longo do lago, ali ao redor do lago, né? Fizemos toda a parte interna de todos os chalés, porque são 10 chalés embaixo aqui, que a gente chama de chalé pássaros, e 10 chalés feito na outra administração antes da nossa, próximo da piscina, que a gente chama de chalé flores. Então, isso o piso vai gastando, vai soltando, vai quebrando, você tem que pintar, você tem que trocar o ventilador, você tem que trocar o colchão, você tem que trocar a geladeira. Esses chalés da piscina, por exemplo, as geladeiras eram todos frigobar, esse frigobar Sim. pequeno. Então não cabia nada, o cara chegava lá no final de semana com a família, botava fardinho lá de 6 latinhas de cerveja. cerveja de 2 águas, acabou. Acabou. Então aí começou através do telefone, pô, Sim. aumenta a geladeira, aumenta a geladeira. Aí nós vendemos as 10 frigobar, né? Com a parte desse dinheiro arrecadado, nós demos entrada para comprar 10 geladeiras de 320 litros. Quer dizer, trocamos todas as televisões. As televisões eram de 17 polegadas em todos os chalés. Nós colocamos televisão de 32 polegadas em todos os chalés. O ventilador no chalé só tinha na sala, nós colocamos nos quartos, todos os quartos. Sim. Enfim, trocamos os sofás, trocamos mesa, fizemos uma churrasqueira a cada chalé, Pássaro, que é o chalés ali próximo do restaurante, todos eles têm uma churrasqueira. Então hoje, se você vai com a sua esposa, com o seu filho, você não quer fazer um churrasco, você não precisa alugar o chalé e a churrasqueira. Sim. Você consegue aluga ficar- só o chalé, que tem uma churrasqueira ali, estruturada, com a pedra aí para o pessoal usar, cortar carne, cobertinho, com a mesa de plástico com 4 cadeiras, tudo organizadinho. E na parte de cima ainda não tem, porque nós somos vizinhos de condomínio lá em cima, Aham. mas a ideia no futuro é fazer Expandir um um negócio, pouquinho. já está Isso desenhado, aí. um negócio muito top ali na frente. Viu? E, Luiz, a gente sabe que manter um time engajado não é fácil. Manter a equipe, o pessoal trabalhando, tudo no mesmo objetivo. Porque às vezes o gestor, você como está presidente, você tem um sonho
Cara, é que nem futebol. O técnico chega e fala assim: "Nós vai jogar com 3 zagueiros." Se os caras falam, não, a gente gosta de jogar com 2 só. O cara tem que fazer os caras comprar. E como que você faz pra. No primeiro mandato, ok, foram os primeiros 4 anos, às vezes o pessoal tá motivado, mas nesse segundo mandato continuar na mesma pegada. Eu lembro que o Muricy falou na época que tava no São Paulo que o terceiro título é sempre muito mais difícil. Que ele tinha ganhado os 3 brasileiros lá e tudo mais, que ele falou, cara, é pé de guerra dentro do vestiário, porque manter os caras com motivação, os caras já ganhou 2, tipo, ganhou o terceiro. Como que funciona essa questão? Como que você lidou pra manter toda a equipe e também a chapa, né? Porque a chapa comprou a briga lá no começo e comprou a segunda aqui com você de novo, né? A chapa, quando foi montada, todo mundo aceitou. Eu conhecia todos eles. Talvez não tinha uma amizade grande com todos eles, Sim. mas todos eu os conhecia e eles me conheciam. E assim, foi escolhido a dedo. Você pega assim no início, né? A Berna era coordenadora lá da Bosque do Saber. O Rogério hoje é diretor de fiscalização da prefeitura. O César é subsecretário de educação. O Tatá é diretor no RH da prefeitura. Caramba. O Luiz, ele é diretor do DERIM, né? Sim. Então você vê É que só nego inteligente. é uma galera que foi escolhida a dedo, uma galera Sim. assim que pessoal que tem muitos anos de prefeitura, né? Então, um pessoal que passou credibilidade. Talvez eu fosse o que menos as pessoas conhecessem, né? Caramba. Eles são todos eles mais velhos do que eu de Prefeitura. prefeitura, de funcionalismo público, entendeu? Então isso ajudou demais. Tanto é que se você pegar no SAI, nós tivemos 98% dos votos. Se você pegar na prefeitura, nós tivemos 97% dos votos. Caraca. Então isso ajudou demais, assim, ajudou muito. Então, óbvio que cada um deles tem o seu serviço, Sim. não é fácil para eles. Os primeiros 4 anos, as coisas foram mais enganjadas, né? Nesses últimos 4, aí, obviamente, que a gente vai se falando, a gente vai se Sim. conversando, a gente vai dando opinião, pedindo opinião. Nas coisas mais complexas, a gente se fala, a gente, né? Pegou confiança já, né? Vai ali. Mas eles tiveram uma confiança muito grande em mim e a coisa foi tocando, foi indo, né? Mas mesmo assim, a gente dá satisfação, a gente conversa. E tamo aí, tamo junto. O que eu falei pra você, né? A Berna saiu porque ela se aposentou e mudou de Sim. Foi Indaiatuba. descansar, né? Um Ela foi pouquinho. descansar um pouco. Mas aí nós vamos substituir, com certeza, com uma pessoa à altura aí, com certeza. Imagino que sim. Luizão, segundo mandato, se você pudesse resumir em uma palavra, qual seria? Satisfação. Satisfação? Satisfação, tanto um como o outro. Os dois. O primeiro eu resumiria como um aprendizado. Que Aham. foi o que eu falei para você, né? Esses momentos difíceis que eu passei, Sim. né? Ele me ensinou muito. Então, por isso que o segundo eu tirei um pouco mais de letra, Aham. né? Porque você já estava calejado do primeiro. Sim. Aí eu pude tirar um pouco mais do pé, não ir tanto, né? Nem no escritório, nem no clube, já estava administrado. Você já sabia como tomar algumas atitudes. Eu aprendi, vamos dizer Sim. assim, né? O primeiro foi no modo hard também, né? Eu aprendi. E o segundo foi satisfação. Quando você Caramba. entrega, quando eu gravo um vídeo entregando uma obra e que você Sim. vê as pessoas usando aquilo que você entregou, aí você fala, porra, tava Valeu no a pena, caminho né? certo, né? Tava no caminho certo. Você vê, são coisas pequenas que às vezes. O que acontecia? Tinha algumas reclamações. O pessoal frequentando a piscina de sábado e domingo, ninguém lá é obrigado a gastar no restaurante, Sim. não é? Mas o Thiago tá lá para ganhar Uhum. dinheiro, né? Ele tá lá como, né? Ele arrendou o restaurante, a Sim. lanchonete, ele tá lá para isso. Então, algumas pessoas antigamente levavam o lanche, uma marmita, o refrigerante, o suco, enfim. Uhum. E aí nós proibimos isso de comer isso na piscina, porque Sim. na piscina tem um restaurante, uma lanchonete. Aí falava, pessoal, nós não temos um lugar apropriado agora, mas pô, vocês têm que ver no carro, enfim, né? Menos na piscina, porque senão fica ruim, né? O cara depende disso e vai, Sim. vai. Pô, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, puta, mas as pessoas. Eu tenho que dar um conforto para essas pessoas, né? Para elas poderem se alimentar, não é? Não ter obrigação de gastar num restaurante, né? Às vezes a pessoa está com um pouquinho de dinheiro, e tem tudo isso, você tem que respeitar tudo isso. Pô, cara, aí tem uma lanchonete ali que a gente fala que é a lanchonete dos vestiários, né? Aham. Próximo do campo. Aí eu passei um dia lá, parei o carro, fiquei olhando aquilo, aí peguei o carro, fui lá, falei com o Thiago, né? Porque a lanchonete ali também é ele que toca. Uhum. Falei, Thiago, cara, e se eu pegasse um pedaço daquilo ali, você tem mesa e cadeira, eu peço que você me sirva, eu vou colocar ali uma pedra de granito, né? Vou colocar um micro-ondas ali e vou informar para as pessoas que ali vai ser o lugar para elas comerem. Lá tem ventilador,
lá tá coberto, lá tem mesa, cadeira e tem um micro-ondas para esquentar o lanche, a marmita, o salgado, enfim, aquilo que ela resolver levar. Ele falou, pô, Luiz, fica à vontade. Que legal. Pô, e assim foi feito. Negócio simples, Sim. né? Aí Mas quando funcional. eu gravei o vídeo, entregando aquilo pro associado, foi numa sexta-feira, foi no domingo eu fui no clube. Na parte, na hora do almoço, por aí. A hora que eu passei em frente ali, quase 1h30, e vi que tava lotado, as pessoas usando aquele micro-ondas, esquentando ali, pô, aí é satisfação, né? Sim. Aí fala assim, ó, missão cumprida. Que Entendeu? legal. Então, E foi um negócio que você teve assim, tipo, tava de boa, olhando, você falou, pô, na maioria das coisas é assim, cara. O deck, caraca. o deck eu tava tomando uma cerveja lá no Thiago, aí eu fui até a janela, comecei a olhar aquilo, olhar ao redor, olhar, falei, puta merda. Falei, Thiago, você tem uma trena aí? Eu tenho. Pra quê? Falei, pega lá. Eu imagino o Thiago. Ô, Ricardo, imagina, o cara do nada tomando uma cerveja. Ô, tem uma trena aí. Dá uma treina aí. É. Do nada. Ele falou assim, eu falei, vem comigo. Aí eu segurei. Papel, a caneta. O que você vai fazer? Calma aí. Tem uma volta inteira. Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer um deck aqui. Ele falou, ah, eu vou fazer um deck. Aí liguei pro carpinteiro, que eu conhecia, passei pra ele mais ou menos a medida. Falou, ó, cara, tá medido mais ou menos assim, eu não sou um profissional. Aí, uns 4, 5 dias depois, ele falou, ele estudou, ele melhorou aquilo, né? Ele desenhou aquilo que eu tinha medido, dentro daquilo que eu tinha medido. Falou, dá, é tranquilo pra fazer o deck. Eu falei, então orça. Olha. Orçou, falei, cabe, pode pregar o pau. Tá lá, tá pronto. Tá ficou coberto, bonito. tá coberto com telesanduíche hoje, fresquinho, um ventilador iluminado. Caraca, hein? E tudo vernizadinho, tudo com guarda-corpo ali para as crianças, né? Proteção para as crianças. Sim. Enfim, ali virou a coqueluche, ali virou. Sim, tem Então, musiquinha ao vivo. a maioria, e tal. assim, cara, eu vou andando, por isso que eu falo pra você. Aham. É o olhar do associado. Sim. É o olhar do associado, que aquele é um espaço perdido. Sabe? Perdido, né? Talude. Pô, mas pô, será que não dá, né? Não fala pra mim que não dá, vai. Deixa eu ter certeza que não dá. Não fala antes, né? Eu falei, Sim. Thiago falou, não dá. Não fala isso pra mim, Thiago, né? Deixa eu. Aí tiça, né? Dá aquela vontade, é. né? Sangue nos olhos, né? Tipo, E a maioria dá. das coisas foi assim, cara. A maioria, tirando as coisas mais pontuais, que foi a iluminação, que foi o calçamento, né? Que foi o campo de futebol. Na época, estava já se pensando em fazer o campo com grama natural. Já tinha até comprado a grama, Caramba. a outra administração. Sim. Uma empresa já tinha terraplanado a área. E ali eu brequei. Falei, não, nós não temos a quantidade de funcionários suficiente para cuidar de um campo desse. Um campo é muito trabalhoso. Sim. É muito trabalhoso. Tirar praga, jogar água, marcar o campo com. Fazer a marcação do campo. Pô, cuidar da grama não é muita coisa. Aí, na época, nós usamos a grama para plantar no clube, ao redor do clube. Sim. E cotamos o campo com um campo com grama sintética, que eu já tinha experiência do Balanco, né? Caramba. Eu tinha ficado 10 anos no Balanco com grama sintética. Então eu conhecia muito bem de grama sintética, né? Então era a minha praia. Eu falei, não, a grama sintética. Então tem que estar até hoje lá. O sitezinho e tal. Todo ano a gente dá uma manutenção, escova, joga borracha para manter a grama. Então, se você cuidar, você vai ter campo ali por muitos anos. Ai, que beleza. Muitos anos. Tá vendo como que é, Ricardo? As coisas, ele trabalhou 10 anos no Balanco, ele já pegou a experiência. Fala, que gramado o quê? Vamos Hoje eu não meter preciso de um site aqui. funcionário para cuidar do campo, entendeu? Sim. Eu não preciso. O cara joga, vai embora para casa dele. Não preciso de ninguém para ficar tirando a praga, para carpir, para jogar terra, para cobrir a grama, para poder Sim. pintar o campo, né? E tem um detalhe principal, Tá né? Acabou, Eu vou não te falar tem? o principal que é a facilidade, né? Porque se você pega aí o campo normal, tem um detalhe que ninguém fala, que é a questão, literalmente, da manutenção Sim. do custo, que é excessivo. É lógico, futuramente, pode ter que trocar uma grama, nas borrachas, alguma coisa. Isso é coisa acessível, né? Sim, Mais sim. fácil, né? Isso me ajudou muito também, porque eu administrei o campo do 15 Uhum. por quase 10 anos. Então eu sabia o que era reformar um gramado, né? Eu sabia o que era cobrir uma grama. Nossa, não é fácil. Então tá lá, uma vez por ano a gente vem uma empresa com a máquina, escova o campo, tira a grama morta, joga a borracha, que é o que, né, dá Sim. sustentação ali, entendeu? E acabou, cara. A gente tá indo, Sucesso. o campo tá sendo alugado todos E os tem, dias dessa. tem campeonato também, né? Que Tem um acontece campeonato, lá. o Intersecretaria foi lá por 2 anos. Ano que vem, acho que provavelmente não vai ser, eles vão voltar para Vila Havaí. Eles Sim. preferiram um campo de grama natural, é um direito deles, então Com tudo certeza. certo. Mas assim, de segunda a sábado é muito bem alugado. Então do couro sai a correia. A Evelyn, que é a minha financeira, ela pega o dinheiro dessa locação, ela guarda numa conta, e toda vez que eu tenho que dar manutenção no campo, eu uso esse dinheiro. Então do couro sai a correia, né? Eu não tenho que ficar usando o meu caixa, que é para outras coisas, para poder dar manutenção do campo. Então eu uso a grana. Então é um ano ali, dinheiro guardado,
e uma vez por ano eu dou a manutenção. Então, Fica as coisas tranquilinho. estão assim, as coisas. Luizão, agora a gente vai te colocar no ringue, rapaz. Bora. Agora Não sou a muito bom gente... de luta, não, velho. Ah, mas agora o negócio vai ficar tenso pro teu lado. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai mandar 3 perguntas de associados Pô, que legal. sobre a sua gestão. Pô, se eu Ih. tenho um celular até hoje, a pergunta não vai. Vambora. Vamos ver como vai se sair, então. Vambora. Bora. Ricardo, manda aí, bum. Luizão no ringue. O que o associado mandou de pergunta aí? Ele mandou assim, não se identificaram, tá? Deixar bem ciente. Aí mandaram assim, no ringue, vamos lá. Como você fez tantas melhorias sem cobrar valores absurdos dos associados? A mensalidade das PMI, quando nós chegamos, elas tinham 3 tipos de mensalidade. Né? Não sei porquê, não me pergunte porquê também, mas eram 3 tipos de mensalidade. Entendeu? Tanto. E aí nós reunimos, a diretoria reuniu para nós vamos colocar um preço só. Vai ser tanto para todo mundo. Acaba com isso. Todo mundo é sócio igual. Não existe o porquê disso. Né? Todo mundo é sócio igual. Então nós fizemos uma assembleia e na assembleia nós aprovamos e aí nós colocamos o valor total, um valor só para todo mundo. Lógico que teve chiadeira, que o cara que pagava menos? 13, 14, passou a pagar, acho que 18. Acho que começou Sim. com 18. Mas nossa, que aumento! Uma das coisas que as outras diretorias que lá passaram, muito lá no futuro, lá no passado, na realidade, eles não pensaram no futuro. Sim. Eles não pensaram que as coisas não iam custar o mesmo que custava lá atrás. Sim. Não é? Que o cimento ia ser baratinho, que a mão de obra de funcionário ia ser barato, que o salário... Né? Eles não pensaram nisso. Uhum. Então, se tem uma coisa que eles nunca pensaram também, foi de começar a adequar a mensalidade dentro daquilo que você está proporcionando para o associado. Sim. Não é? Se você está proporcionando pouco, vamos pouco. Se você começou a proporcionar muito, você vai aumentando gradativamente. Então, a princípio, a gente ajustou a mensalidade. Beleza. A partir daí, aquela situação que eu falei para você, é o dinheiro do associado voltando em benefício para o associado. Então, a minha financeira, primeiro a gente paga o que tem que pagar, tudo, zerou. Tá tudo pago, tá. Quanto sobrou? Tanto. 80% do que sobra, eu invisto no clube. Deixo 20% para dor de barriga ali, vamos dizer assim, né? Deixa ali. E assim vai, cara. E assim vai. Então, a gente usou... o dinheiro, ele existe, ele aparece. Nós temos lá hoje 5.600, 5.400 sócios, está nessa faixa aí. É pouco o valor de mensalidade. Hoje acho que é 27, se eu não me engano, é R$27. É muito pouco. Hoje a mensalidade legal para o clube, hoje, o que nós oferecemos hoje é R$50. Isso que ainda é muito barato. Não, se você pegar a estrutura que você entrega dentro do clube, pegar qualquer clube por aí, né, Ricardo? Quanto que os caras vão cobrar a mensalidadezinha de um clube pra você poder ir curtir uma piscina? É muito grande. Nossa. Eu não tenho ideia de quanto que é nos clubes aqui da cidade, mas a SPMI tá o mais barato. Não. Então, facilmente. É que assim, nenhum dos 2 clubes que existe hoje aqui, o 9 e o Indaiá, tem a quantidade de sócios que nós temos. Então a nossa mensalidade é muito barata, eu volto a dizer, Sim. mas nós temos uma quantidade muito maior do que eles. Sim. Né? Lógico que a minha arrecadação não é igual a deles. Eu volto a dizer, sou conselheiro do 9, eu sei números do 9, né, por ser conselheiro lá. A diferença é muito grande. Mas dentro da nossa arrecadação, do nosso pé no chão, tá legal por enquanto. A realidade. Dentro da nossa realidade, nós estamos se virando legal. Então a gente paga tudo, faz investimento, né, vai ali. Então, eu nem posso subir a mensalidade. Ela sobe hoje de acordo com o dissídio do funcionário, que normalmente é em abril. Sim. Né? O sindicato se reúne em março, dá o dissídio, a prefeitura, o SAI, os órgãos públicos pagam em abril. Então, em abril, a gente sobe a mensalidade. Na realidade, é março, né? Porque o fechamento aí é sempre dia 20, então não dá. Então, em maio, né? Todo mês de maio já tem um reajuste. Então, para mim aumentar acima do dissídio, que é 6%, 5,8%, eu preciso justificar isso numa assembleia. Eu preciso falar assim, olha, o cimento que era tanto é tanto, o aumento de salário, a folha de salário que era isso, o dissídio foi esse, está aqui, a água e a energia elétrica né, era tanto, hoje está aqui, eu tenho que justificar. Então, eu tenho que colocar a mensalidade a tanto para a gente sobreviver. E se precisar fazer isso, eu vou fazer, porque eu não posso deixar o clube, não tem por onde, infelizmente. Né? Não aconteceu em 8 anos, não precisou, eu espero que não precise, entendeu? Mas é a única forma de aumentar a mensalidade acima do dissídio.
mostrando numa assembleia o porquê que eu quero que a mensalidade vá a tanto. Mostrar em números, né? Tá aqui, Sim, eu comprovado. informação. Então, respondendo a pergunta, é trabalho, é fazer gestão de dinheiro, Sim. é você saber fazer as obras, faz uma obra grande, que nem o calçamento foi uma obra cara, o campo foi uma obra cara. Eu fiz uma outra obra lá que ninguém hoje lembra, mas para mim foi uma das melhores obras. A associação, lá não tem esgoto no bairro. Não tem esgoto. Não, lá é fossa, né? Lá não tem esgoto. Então nós tínhamos lá algumas fossas, várias fossas lá. E aí, cara, a gente pagava uma conta muito alta de água e de energia elétrica. Ainda pago energia elétrica, uma conta muito alta, que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai partir para o lado solar. Aí eu furei um poço. Nós furamos um poço para baratear esse custo. Na análise da água do poço, ela deu quase mineral. Caramba. Uma água com 70 metros de furação, Sim. deu água. Tá bom. Isso foi quase no final do ano. No começo do ano seguinte, choveu muito no começo do ano, muita chuva. Eu falei, não, vou fazer uma outra análise. Aí mandei fazer uma análise da água e já começou a dar um pouco de coliformes fecais. Por causa da chuva e tal, por causa, né? Muita água. Uhum. Aí nós contratamos uma empresa para cuidar da água do poço, para clorar a água, de dosador de Fazer tudo certinho, tudo né? bonitinho, tudo de Engraçado, né? Nada melhor que um cara que trabalha no SAI pra poder É isso que eu ter tô falando. tudo Na minha isso. cabeça aqui, ó, o hack aí, né? O cara já Aham. Não podia deixar, né? Sim. É uma água que, querendo ou não, as pessoas também vão consumir de uma certa forma. Sim. Então, nós temos que cuidar disso, Sim. não é? Então, a água hoje é clorada, bonitinho, é feito o teste todo mês, 2 testes na água, tudo bonitinho, tenho lá tudo documentado. Aí, o que começou a acontecer? Aí, final de semana, às vezes, o pessoal me liga, puta, Luiz, a fossa encheu demais, tem que mandar limpar. Mandar limpar a fossa. Puta, e começou aquilo, sabe? Eu falei, não. Aí cotei uma elevatória de esgoto, né? Caramba. Cotei uma elevatória de esgoto. Aí eu cheguei no SAI lá pro pessoal da engenharia e falei assim, onde tem um PV de esgoto do SAI ali próximo da associação, ali onde eu possa descartar o meu esgoto lá. Aí, lá no Geomapa, lá, e falaram, isso é aqui. Aí mediu, dava 110 metros. Na Não nossa era divisa, tanto, não. dentro de uma área à frente, 110 metros. Eu falei, tá bom, agora eu vou cotar uma elevatória. E aí não foi barato, cara. É um negócio, não é muito baratinho, não. Também E não foi, detalhe, né? Esse aí fica por baixo da terra, ninguém Sim, vê. vê. porque ninguém uma vê. coisa é você comprar a elevatória. Outra coisa é você ter uns canos debaixo da terra para tudo chegar nessa elevatória. É tudo cano especial. Cano ocre, que a gente fala, que é os canos mais caros que tem. Cara, foi uma balinha. Só que acabou. Hoje Teve não um tem mais problema. fossa, joga tudo na elevatória, a elevatória bombeia 110 metros, joga no PV do SAI, acabou, tá Caramba. tudo certo. Então hoje, e o terreno sentiu, né? Porque hoje Sim. todas as análises de água, os coliformes fecais são muito poucos ou dentro do permitido. Uhum. Então, para mim foi uma das melhores obras que eu fiz. E ela não aparece, né? Na época É eu o que fiz a um gente fala, vídeo, né? Sim. eu fiz É a um parte vídeo, lógico, interna. entregando. Mas assim, as pessoas talvez não entenderam o que foi. Sim. Mas para mim nós resolvemos um problemaço lá no SAI. Desculpa, lá na. Agora vai na saber, CVM. agora, né? Agora vai saber. Agora vai saber. E sabe o que é louco, Ricardo? É que ele entendendo do SAI e tudo mais, ele, não passa esgoto aqui, praticamente ele fez o próprio esquema de esgoto dele. Então. Não Sozinho. tem. Agora com esses condomínios que vão ter vários condomínios ali ao Aham. redor, Aquela redondeza. talvez as coisas vão chegar lá, né? Com certeza, Sim. tem que chegar. Mas até hoje não tem. Dentro Caramba. do nosso clube, da nossa área, não tem Sim. esgoto. Então é isso. Fazer as obras com pouco dinheiro é você primeiro saber o que você vai fazer, primeiro cotar aquilo que você vai fazer e segundo fazer escalonado, né? Você guarda o dinheiro para fazer uma obra um pouco mais cara, aí você segura. Aí depois você faz uma obrinha um pouco mais barata e vai usando o dinheiro sem se apertar em dívida, né? Sem deixar de pagar ninguém porque você fez um negócio muito caro. Então é gestão. Qual que é a próxima, Ricardo? Vamos lá. Você tem uma equipe para ouvir os associados ou é você mesmo que nos responde? Essa aí é... Eu praticamente já respondi. Eu tenho Respondeu. assim, fora as redes sociais nossas, o TikTok, o Instagram e o Facebook, e as nossas linhas de transmissão no WhatsApp, que agora está com um probleminha aí, porque o WhatsApp vai cobrar e é um negócio, vai ficar um negócio muito caro. Aí eu tenho. Não. Hoje tem um limite e é caro. É caro. Para business, né? É muito caro. Agora, para pessoa assim, você tem 35, no cada um no seu pessoal, das suas linhas de transmissão, você tem 35 publicações por mês. Passou disso, ele breca, você paga. Né? Agora, no business, não tem nada de. Acho que
é 100, mas assim, 100 numa linha de transmissão nossa é 200 e poucas pessoas. Então, Nossa. É muita gente. praticamente é muita gente. Então, fora isso, e fora as nossas atendentes lá no escritório e o pessoal da portaria do clube, que acabam recebendo ali alguns elogios, algumas ideias e também algumas reclamações, tem o Fale com o Presidente. E eu divulgo, pelo menos uma vez por mês, eu divulgo, não deixo cair no esquecimento, né? Eu divulgo, eu devo ter lá cadastrado no celular das PMI que fica comigo, eu acho que mais de 2.000 pessoas, 2.000 só. Caramba. 2.000 só. Agora faz sentido porque que a pergunta da pessoa se é ele mesmo que responde. Porque Porque lembra na hora que ele salvou o tava nome, né? falando, ele falou, pô, era 200 mensagens no dia. Eu falei, não, era o eu cara é mesmo. diretor do SAI, ele chega em casa e fica respondendo? Eu mesmo que respondo. Eu mesmo que É respondo. isso mesmo. Quando um funcionário sabe da resposta, que ele consegue dar a resposta, ele dá. Mas às vezes a pessoa quer falar com o presidente, né? Às vezes a pessoa quer dar ideia pro presidente, né? E assim, cara, ninguém tem culpa de eu ter quisto ser presidente, Sim. não é? Então, já que eu estou, vamos lá, vamos dar cara para bater, na alegria e na tristeza, entendeu? Tá tudo certo. Para mim, isso é legal. Volto a dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz é ter esse telefone, esse contato com o associado. Para mim foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Te ajuda. Isso faz com que a régua sobe, né? Porque futuramente, quando Tá tiver lascado outro, o próximo, o viu? outro, ó, aqui, ó. A égua vai ser alta. Tá A égua vai lascado, ser alta. filho. A égua vai ser alta. Qual que é a próxima, Ricardo? Existe algum projeto que você gostaria de fazer e não fez no nosso clube? É bom, hein? Tem. Por isso que é assim. O meu segundo mandato termina em março, né? Vão se abrir as inscrições aí, eu acredito que em fevereiro, acho eu, no início de março, eu não me recordo, pelo estatuto, quando é que se abre as inscrições para a próxima eleição. Nós estamos estudando, mas muito provavelmente nós vamos sair mais uma, é a última, né? Mesmo porque também eu, Luiz, não vou querer mais, a não ser que alguém da chapa queira, né? Mas são mandatos de 4 anos, se a gente ganhar essa, vai para 12 anos, né? 12 Então, anos. está na hora de descansar. Mas eu só pretendo voltar, e nós só pretendemos voltar, porque assim, eu tenho um gargalo muito grande lá de churrasqueira, nós só temos 10 churrasqueiras, né? Que são os chalés, são os quiosques, e depois as churrasqueiras que ficam no chalé, mas que só podem ser usadas para aqueles que alugaram o chalé. Então eu preciso fazer no mínimo mais umas 20 churrasqueiras, Caramba. para dar Caraca. uma aliviada legal. E tem um negócio que a gente não mexeu no clube nesses 8 anos, foi a piscina. Eu teve um domingo que eu cheguei lá à tarde, num verãozão, eu parei meu carro assim em frente à piscina, eu olhei, você não via a cor da água. Você só via a cabeça, assim, aquilo lotado. Aí eu olhei e Lotado. eu falei, não dá mais, né? Porque na época quem construiu era o que tinha, né? O que dava para se fazer, o E a dinheiro que quantidade tinha que também fazer. de sócio era menos. Bem menos. Hoje ela já está obsoleta. Ela tem muita área de seca, ela tem muita prainha na piscina e pouca água, pouco espaço de água. Então nós já temos um pré-projeto, já faz tranquilamente uns 6 anos. Esse pré-projeto está guardado. Lógico que precisamos melhorar algumas coisinhas dele, mas muito pouco. O projeto é maravilhoso. Nós vamos precisar, obviamente, de tempo, dinheiro, né, que não vai ficar barato, e paciência do associado, porque vai ter que ficar um tempo legal aí sem usar as piscinas. Quanto Nós vamos tempo entregar aí? um 6 parque. meses? Se a gente conseguir, nós vamos entregar um parque aquático maravilhoso, sem Parque medo de falar. aquático. Sem Aí, medo ó. de falar que vai ser o melhor parque aquático de todos os clubes da cidade. Caraca. Mas para isso nós precisamos ter mais um mandato, para isso nós precisamos guardar dinheiro, para isso nós precisamos ter a coragem de fazer, Sim. né? Porque dá medo, que é uma obra cara, Ô, e ter a paciência do associado, entendeu? Então essas duas obras eu acho que é o que falta para gente. O pessoal pede, uma academia, mas enquanto a gente não asfaltar, não adianta. Muita coisa lá é muito voltada ao asfalto. Uma sauna. Não adianta, o asfalto. O asfalto, por isso que eu falo, eu não tenho medo nenhum de errar. A hora que esse asfalto chegar lá na porta, Aí tá feito. aí a frequência vai ser assim, fora da curva. Eu tenho Sim. certeza absoluta. Se hoje ela já é boa demais, sim. você vê, nós fizemos a festa este ano, né? A festa junina, deu 2.000 convites distribuídos. Fizemos a festa das crianças, deu 1.600 convites distribuídos. E é tudo gente, sócio. hein? Nessas festas, elas são graciosamente, né? Ninguém se paga nada. Aliás, eles já pagam a mensalidade e é só para sócio. Tem um sócio na Caramba. parada. Então, você imagina a quantidade. É gente, hein? Então, você Tá imagina doido. a hora que tiver tudo asfaltado, tudo, você é doido. Aí- Luiz, o que te tira o sono ainda na sua gestão? Você fala, puta, cara, isso aqui, enquanto eu não resolver,
eu fico dando volta pela casa. Eu não tenho um negócio específico. O que me tira sono é chegar no clube e ver alguma coisa errada, sabe? Ver coisas que tá tão fácil de ver e ninguém viu, que tá ali. Eu sempre tenho, eu falo sempre para os funcionários, onde as pessoas passam, onde elas olham, tem que estar impecável. Sim. Você não precisa deixar impecável o último platô que a gente tem, que é a nossa horta lá. Você Aham. tem que cuidar. E se demorar um pouco para cuidar, tá tudo certo. Mas aonde as pessoas passam, aonde o olho corre do associado, aquilo tem que estar impecável. Aquilo, Tem que estar certinho. entendeu? Então, quando eu chego no clube e não vejo isso, isso me tira um pouco da paciência. Isso eu confesso a você que me deixa um pouco irritado, né? Às vezes é coisa, tem um buraquinho ali, um negocinho. Pô, tá tão fácil, tá aqui. Você não percebeu que tá assim? Sim. Né? Vamos fazer, não vamos deixar assim. Eu não gosto muito da sensação de abandono. As pessoas chegarem e olharem e falarem, pô, mas tá abandonado, ninguém cuida, no buraco, no mato crescido, olha a pintura, tudo. Eu não gosto desse tipo de comentário. Uhum. Eu não gosto de dar motivo para as pessoas fazerem esse tipo de comentário. Sim. Entendeu? Tem que estar impecável, tem que estar pronto. É o mínimo que eu possa fazer é deixar o clube extremamente bonito e em condições de uso para o associado. Então isso me tira muito sono. E outra coisa que tira o sono é quando o associado ou a oposição, né, Sim. fala alguma coisa sem sentido, Inventa dá lorota. algumas nuances sem sentido, Sim. não lê, não presta atenção, não sabe o que acontece e se acha no direito de falar besteira. Isso Sim. me tira do sério, bastante. Imagino. Luiz, 4 anos no primeiro mandato, 4 anos agora chegando no seu segundo mandato. Você ainda tem brilho nos olhos? Você ainda tem aquela energia que você tinha lá no primeiro mandato? Ainda tenho, cara. Eu passei por esses 4 anos, a gente passa por alguns probleminhas, né? Sim. Há 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia na minha cervical, eu tinha um tumor na minha coluna cervical. Aí tive que tirar o tumor, operei, era benigno, graças a Deus. Em junho desse ano, eu tive um problema na minha coluna, né? Sério também, fiz da cirurgia, foi uma cirurgia longa, complicada. Teve um probleminha aí pós-cirúrgico que me deixou muito triste, mas graças a Deus a coisa foi melhorando, foi ajeitando. E uma cirurgia na coluna nunca fica perfeito, né? Você não pode mais Sim. agachar do jeito que você agachava, pegar peso do jeito que você pegava. Você tem as suas limitações. Uhum. O ano que vem eu tenho um problema de artrose no meu joelho complicado, me tira um pouco a qualidade de vida, não andar, não consigo andar, me dói Sim. demais. Então eu vou colocar uma prótese, muito provavelmente em janeiro. Caramba. Então aconteceu muitas coisas aí no meio do caminho, né? Sim. Nesses 8 anos, que me deixou um pouco delimitado, né? De saúde, assim, vamos dizer. Mas o meu entusiasmo, quando eu chego no escritório, quando eu chego no clube, é o mesmo. É o Uhum. mesmo. Eu não tive mudança. Eu não fiquei, tô cansado. Cansou. Já tô de saco cheio disso, sabe? Não. Quando eu chego como sócio, já vou correndo o olho para cá, onde eu passo. Se eu ando de carro lá para cima, eu vou colocando o olho, já vou parando, bato uma foto, mando pro gerente e falo, ó, você tem que fazer Precisa assim, melhorar aqui. assim, exatamente isso. Então, eu acho que se tudo correr bem nesse terceiro mandato, se o associado entender que é a gente que tem que ficar, o entusiasmo meu não vai mudar. Uhum. O que pode mudar, obviamente, são a saúde, né? Você vai ficando mais velho, você vai ter alguns problemas. Então, por isso que eu falo que se acontecer, é o meu último mandato. Porque eu tenho uma neta de 3 anos, um neto de 2, e eu quero ver eles crescerem. Eu não me candidatei agora novamente como conselheiro do 9 de julho, né? O Rotariano, eu virei um sócio benemérito do Rotary para não participar de reuniões. Então, eu estou tirando um pouco o pé Uhum. para que eu possa lá na frente ficar tranquilo. Daqui acho que 4, 5 anos eu me aposento também, aí para curtir os filhos, né? Os netos. Os netos e assim vai. Mas o entusiasmo, respondendo a sua pergunta, ela não muda. Eu posso ter limitações, não Sim. é? Mas o entusiasmo é o mesmo. Eu quero muito que a gente dispute essa eleição e que a gente saia vencedora, a Chapa 2 saia vencedora, para que a gente consiga fazer essas churrasqueiras, que é o gargalo, né, o grande gargalo hoje. Eu já tenho até o local, tudo. E que a gente consiga fazer essa piscina. Nem que eu não termine, mas que eu deixe uma boa parte daquilo pago, né? E parcelado em condições de continuar o pagamento, né? E que entregue um parque aquático maravilhoso para o associado. E nesse meio tempo, você vê, nós trocamos. O clube tinha um Uno Mille já velho, dava um problema direto de funeraria, de oficina. Nossa, era uma grana. Compramos um caminhãozinho zero, pagamos à vista. O escritório tinha um Fiesta que se usa bastante para ir nas lojas, né? Sim. Dar atendimento nas lojas e tal.
Também dava uma oficina, compramos agora uma caminhonete, uma Oroch, a 0 quilômetro. Então a gente estruturou a associação, né? Não foi só o clube, a gente estruturou o por trás. A parte de informática que eu falei para você, tudo nós estruturamos. Então hoje o clube está muito saneado, hoje a gente tem um nome limpo na praça, hoje a gente cumpre com os nossos compromissos e hoje as pessoas elas topam e ficam felizes em vender para as PMI, entendeu? Isso que é mais Sensacional. Ricardo, meu amigo, todo grande filme tem uma trilogia, né, Ricardo? E essa aí Todo tem. trabalho. Aí a pergunta que não quer calar, eu sei que você deu uma comentadinha aqui e ali, a gente foi sentindo, mas eu queria ser categórico. Vamos ter a parte 3 da Chapa 2, da SPMI? Cara, nós já conversamos, eu tenho assim hoje a vacância da Berna, né? Sim. Nós vamos incluir e vamos incluir mais uma pessoa também capacitada, uma pessoa de bem na nossa chapa. Eu já conversei com todos os outros, com o Rogério, com o Tatá, com o César e com o Luizão, né? E todos eles toparam, né? Lógico que é aquilo, cada um tem o seu... São cargos de confiança dentro dos seus departamentos, eles têm aquela limitação, como eu também tenho a limitação de serviço, de horário, de espaço, mas nós vamos encarar esse mais um desafio. A Chapa 2 sai para disputar a próxima eleição, se assim tiver, né? E se não tiver, se a gente for aclamado, a gente vai para o 3º mandato. Aí eu, Luiz, encerro. Aí, acabou, vambora, missão cumprida. Se alguém da chapa quiser continuar, logicamente eu vou apoiar. E se isso não acontecer, a gente espera entregar isso dentro de uma chapa para pessoas que pensam como a gente. O dinheiro do associado tem que voltar para o associado em benefício. O associado está em primeiro lugar, né? Lá não é para estar lucro, lá não tem que apresentar superávit. Lá que você tem que pagar tudo que você deve, não sujar o nome da associação, né? Não colocar o nome dela em risco, não colocar a associação em risco e fazer os benefícios que tem que ser feito. Entendeu? Perfeito. Então, Ricardo, estamos aqui em primeira mão, sabendo que possivelmente teremos Luiz Zanetti aí como candidato à presidência da SPMI em 2026, cara. Caraca, hein? Será que vai sair um parque aquático, então? Agora eu fiquei animado com esse negócio aí. Ainda tá um frio na barriga, porque assim, é grana. A gente não tem uma noção hoje, né? Eu tenho uma noção mais ou menos, não tenho uma noção exata, porque, né? A gente não cotou isso, nunca fiz. Eu fiz um pré-projeto, mas não cotamos dinheiro, porque não nós íamos fazer. Quando nós fizemos o pré-projeto, também nós não íamos fazer naquela época, então eu nem quis sofrer por antecipação. Mas, Luiz, tudo que você me contou de como você pegou a associação sem grana, com um monte de conta, tudo mais, estruturou, arrumou a casa, fez um monte de melhorias. Cara, você tem alguma dúvida, Ricardo, que consegue fazer? Cara, tudo indica que o projeto vai sair do papel. Eu acho que... Assim, política é um negócio que não deixa de ser política, né? Uma eleição não deixa de ser uma política. Ela tem suas nuances. E na política... É que nem jogo de futebol. A hora que o juiz apita, você vai saber quem ganhou. Né? No caso da eleição, não tem empate. Eu raramente dá empate. Mas eu prefiro encarar, se houver a eleição, da mesma forma que a gente encarou a primeira. Sim, né? Da mesma seriedade. Quero ter saúde para isso, né? De levar o que a gente pensa para o associado e passar a mesma seriedade para o associado, né? Para que a gente consiga fazer essas duas obras que estavam dentro do nosso cronograma, mas que elas foram ficando, porque outras vão aparecendo, porque não é só. Às vezes você está planejando fazer um negócio que estoura lá um negócio. Cano, estoura, puta, tem que abrir, trocar, vai uma grana. Aí, pá, dá um pau no ar-condicionado. Acontece, pô, isso aí é manutenção. Manutenção, né? Não tem por onde, entendeu? Só pior. Então você vai adiando algumas coisinhas, vai adiando. E a construção das churrasqueiras foi adiada. Sim. E a piscina foi adiada. Mas se Deus quiser, se Ele nos ajudar, e se tiver dinheiro, se a gente guardar, se a gente não tiver surpresas até lá, ter que gastar com alguma coisa inesperada, a gente vai fazer. Então a gente vai tendo ideias, cara. Por exemplo, você acompanha muito as campanhas que a gente faz do Dia das Mães, é você que praticamente que toca, né? As campanhas do Dia das Mães e no final do ano, a associação, ela não coloca um dinheiro do bolso. Sim. É todo o pessoal que aceita o nosso cartão, o comércio, as lojas, as empresas que aceitam o nosso cartão. A gente vende a campanha, né? Você vende a campanha e a gente faz a campanha, premia
3, 4, 5 associados sorteando e entrega para eles os prêmios. Quer dizer, a associação não põe um centavo, quase nada, muito pouco, zero praticamente. Então são ideias. Você vai ter ideia, você movimenta isso, dá uma movimentada no Dia das Mães, dá uma movimentada no final do ano. Alguns associados ganham com isso, entendeu? E você não gasta dinheiro. Então essas ideias é assim que a gente vai continuar tendo. Vai jogando, né? É. Luiz, para nós encerrarmos, olha para essa câmera aqui e manda aquele recado para aquele cara que votou em você e também aquela galera que trabalhou com você nesse projeto que, olha, beira a insanidade em alguns momentos, viu? Teve que ter muita coragem e muita saúde mental para lidar com tudo que você lidou. Eu gostaria muito de agradecer, obviamente que é um clichê, né? Queria agradecer muito a Deus por ter me dado vida até agora, por ter me dado vontade, por ter me dado cabeça, inteligência para isso, para mim e para toda a nossa chapa. Queria agradecer as pessoas que acreditaram na gente lá, convidando para que a gente formasse essa chapa. Obviamente, as pessoas que ajudaram a gente a ganhar uma eleição com 1.000 votos, e é uma eleição, é uma diferença muito grande, ainda mais de uma chapa que estava no mandato, estava no poder, Sim. né? Você tirar o poder com 1.000 votos de diferença é uma insatisfação do associado, né? É uma insatisfação dele. E a gente acho que conseguiu dar essa satisfação. Ele saiu da insatisfação para a satisfação de hoje ser sócio. A gente percebe muito isso. Todo final de semana que eu vou na associação é elogio. Eu vou em todas as churrasqueiras, converso com a galera, passo nos chalés, bato um papo ali. Então a gente, graças a Deus, tem uma aceitação muito boa, fazendo política, né, cara? Vamos estamos indo, estamos trabalhando, não é? A gente tá deixando uma imagem muito boa. Nós fizemos uma pesquisa em janeiro, já no comecinho de fevereiro, deu 94% de aprovação. É uma aprovação boa, uma aprovação alta. Isso mostra que o serviço feito, a satisfação do associado. Então eu só tenho que agradecer o associado por isso, por ter acreditado na gente há 8 anos atrás. E eu peço mais uma vez que acredite de novo na gente, nesse que será o meu último mandato, né? Eu não posso falar que vai ser da chapa, porque pode ser que algum membro da chapa queira seguir como presidente, enfim. Mas eu, Luiz, se a gente assim conseguisse o 3º mandato, será o último meu. Então eu só tenho que agradecer, espero que confie de novo na gente, que dê mais um voto de confiança para que a gente faça o complemento final no clube, que a gente termine mexendo em todos os setores do clube, né? Tudo que tem lá, se a gente conseguir fazer o que eu falei agora há pouco, a gente vai ter mexido em tudo e ter ajeitado toda a situação do clube. Então eu só tenho que agradecer a todo mundo. Sensacional. Galera, esse foi Luiz Zanetti, presidente, hoje em 2025, presidente da SPMI, que nos contou que possivelmente vai disputar aí a sua 3ª eleição. Galera, olha que sensacional, viu? Se tudo der certo, grandes projetos virão e eu espero poder contar com o senhor aqui no final desse próximo mandato para contar para nós como que foi essa trilogia maravilhosa aí, como que foi todo o processo, porque eu acho que vai ser muita coisa, né, Ricardo, para contar, muita história boa, e aí você abre os bastidores para nós, conta tudo como que foi, porque aí você já tá caminhando aí para o apagar das luzes aí dessa trajetória incrível de 3 mandatos. Olha, Luiz, aprendi muito com você hoje. Foi sensacional tê-lo aqui. Eu acho que você deu uma aula de gestão e principalmente essa questão da liderança, de puxar as pessoas pro teu lado e comprar a tua ideia. Quando tudo tava bagunçadinho, você foi lá e organizou e trouxe o time pro teu lado. Você falou que manteve a equipe, você fez estrutura, fez melhoria, fez quitação. Cara, isso é muita coisa. Nós que vemos aí a política, que bom seria se todos os prefeitos, presidentes agissem dessa forma, com esse bom senso e esse comprometimento. Eu acho que a gente teria uma gestão pública, né, Ricardo, muito melhor e muito mais satisfatória, né? Com certeza. E tem o principal de tudo, né? Você fazer pra população, né? Fazer pra Exato. população. Que igual ele falou. Ter o olhar, né? O olhar que na onde ele andava, aquilo incomodava, porque ele não ia como presidente, ele ia como associado. Exato. Perfeito. Eu assim, talvez nessa entrevista eu posso ter falado algumas vezes no singular, né? Uhum. Mas assim, sempre é a chapa. Nossa, eles me ajudam demais. Pessoas muito competentes, como eu disse a Sim. você, eles me ajudam muito. Muitas decisões foram tomadas por nós todos, mas assim, porque um deu a ideia, porque o outro deu a ideia, porque o outro pensou dessa Sim. forma, porque o outro... É um conjunto fora da curva. 8 anos depois virou uma família, né, Luiz? A gente nunca teve uma briga,
Nunca brigamos. Brigar, de discutir, de parar uma reunião. Não, nunca. Às vezes tinha uma divergência, às vezes a minha ideia não passava na votação, a ideia de outro não passava na votação, mas a gente seguia a ideia que passou. Vamos embora. Essa que passou, nós vamos para cima. Né? Nós vamos para cima. É essa que tem que ser. Então é assim, cara. Então eu devo muito à diretoria. Só tenho que agradecer muito à diretoria. Sim. E eu fiquei muito feliz quando todos toparam a continuar por terceiro mandato. Que e a legal. gente vai escolher a dedo agora uma outra pessoa para substituir a Berna e vamos tocar a vida. Vamos embora. Perfeito. E eu estarei aqui. Eu espero Vai tá sim. estar para falar da vitória, mas se a gente não conseguir também, eu venho me despedir e vamos embora. Vamos tocar a vida aí. Bora. Tá tudo certo. Ricardo, a gente tem um presentinho pra você, Luiz. Espero que você goste, é de Eu vou ficar mal coração. acostumado aí, né? Opa! Vamos pegar o presentinho. Era aqui, ó. aí. Esse aqui é a cachaça do Pode Prosear, que é o nosso estúdio aqui. Eu alugo esse estúdio maravilhoso. O Ricardo tem me ajudado nesse projeto. E ela é feita com muito carinho. Ela é Legal. importada da onde, Ricardo? Diretamente da terrinha, da melhor lugar onde faz cachaça. Não, acho que é Minas Gerais, né? Aê, ó. Obrigado, Aí, ó, legal. pra você degustar. Reza a lenda, eu não bebo bebida alcoólica, mas reza a lenda que é a melhor Cara. cachaça do mundo. É, Cara, eu sim. todo mundo que já tomou ela, não é brincadeira. Todo mundo que toma fala assim, meu Deus. Legal. Eu não sou, assim, eu tomo muito pouco, né? Sim. A cachaça. Aliás, a minha praia é a cerveja, né? Essa é a minha praia. O gostoso dela é deixar na geladeira. Eu vou deixar. Vou servir para os meus amigos que foram na minha casa. Muito obrigado pelo convite, Imagina. Douglas. Fiquei muito feliz. Espero ter respondido todas as perguntas, ter sido muito claro, né? Mas assim, o início não foi legal, foi muito difícil, não foi flores. E graças à diretoria, graças ao empenho de todo mundo, ao empenho dos funcionários, o empenho de quem acreditou na gente, a gente conseguiu. Então, vamos embora, vamos tocar a vida. A gente só tem que agradecer, cara. Obrigado Perfeito. mais uma vez. Imagina. Galera, esse foi o nosso episódio do Falador com Luiz Zanetti, presidente da SPMI, e vocês puderam acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo pra galera, pra todo mundo assistir. E olha, se você tá precisando cuidar dos seus dentes, Clínica Nogueira. Tá querendo uma comidinha fitness? Supremo Fit pode te ajudar. Personalizados é a Criartes. São os parceiros do nosso programa que ajudam esse projeto a se manter. E um muito obrigado de vocês estarem assistindo e vocês, nossos parceiros também. E até a próxima!